Sejam muito bem-vindos ao canal Periquito Esporte Notícias, isso mesmo, seu canal de esportes e notícias de Periquito para o mundo. Como você já sabe, nosso canal foi criado para divulgar o esporte em Periquito e hoje é claro, estamos aqui na presença do nosso querido Raul Lennon. Seja bem-vindo, Raul. E do Tutu, mais conhecido como Lucas, isso mesmo, Lucas, que é o artilheiro, o matador do Juventus Esporte Clube, um dos times mais cotados para levar o Campeonato Municipal de 2018, aqui hoje no nosso bate-papo, no nosso bate-bola. Fala com a gente, Raul. Fala, galera do canal Periquito Esporte Notícias. Vamos falar um pouco aqui de domingo, na rodada do Campeonato Municipal. Tivemos 7 de setembro 0, Desportiva 1, jogo que foi em São Sebastião do Baixio. Juventus 0, Independente também 0, 14 FC 4 e Nápoles 1. Nova Esperança 1, Industrial 3. Na categoria Amador tivemos 7 de setembro 0, Desportiva 1, Juventus 2 a 0, Independente, jogo que aconteceu aqui que a gente vai falar com o Tutu daqui a pouco. 14 FC 6 a 1 no Nápoles, jogo que foi lá no NAC. E tivemos Nova Esperança 5, Industrial 2, jogo que foi em Pedra Corrida. Isso foram os resultados do último domingo na terceira rodada do Campeonato Municipal de Periquito. Isso mesmo, vamos falar com o nosso amigo Tutu ou Lucas, da Juventus Esporte Clube, que marcou dois golaços na primeira rodada na vitória por 5 a 0 contra o Nápoles. Fala com a gente, Tutu, primeira vez na categoria principal do Campeonato Municipal? Primeira vez, hein? Começando na equipe principal lá. Eu sempre comecei na categoria aspirante da Juventus, joguei 2 anos para Juventus, sempre que o meu time era eliminado, eles me subiam para Amador. Eles sempre conversavam comigo e me subiam para Amador. Mas agora eles decidiram que iniciar, né, desde o início na categoria Amador, na equipe principal do time. Certinho, Lucas. E qual foi a sensação, rapaz? Conta pra gente como é que foi começar no primeiro jogo do time do Campeonato 2018, marcando 2 golaços em uma vitória importante por 5 a 0 da Juventus sobre um time que já tem história como o Nápoles Futebol Clube. Cara, foi muito bom, né? Porque como era minha estreia no Amador, poder entrar e fazer 2 gols, agradecer a Deus e foi muito bom mesmo. Fala pra gente, Lucas. O Lucas, como jogador de futebol, rola assim em off aquele sonho de um dia ter uma oportunidade no time lá fora? Ou joga só por diversão mesmo? Não, isso sempre rola, né? Quem joga bola, desde moleque, o sonho é virar jogador. Isso não tem como, né? Felizmente na idade ele vai chegando, tem chance. Certo. Engraçado é que o cara fala que a idade vai chegando com 19 anos. Imagina eu com 35. É difícil, viu? Chega a ser humilhante uma situação dessa. Mas, lembrando, gente, última rodada, o jogo que marcou 6 a 1 Nápoles e 14 Futebol Clube. 14 deu de 6 sobre o Nápoles. Foi a terceira derrota consecutiva do Nápoles Futebol Clube. E destaque para o primeiro gol marcado pelo Nápoles Futebol Clube no Campeonato 2018. Ou, indo mais longe, o primeiro gol que o Nápoles marca em 6 anos. É verdade. O que dizer sobre uma situação dessa, Raul? Rapaz, é igual o presidente do Nápoles estava falando pra gente no primeiro jogo. O Nápoles fez uma montagem no elenco muito próximo do campeonato. Isso, querendo ou não, acaba atrapalhando um pouco no desenvolvimento, não fizeram amistosos. Isso prejudicou bastante a equipe aí no campeonato, que ainda não conseguiu ali... não conseguiu como equipe ainda fazer um bom resultado, talvez por isso, pelo entrosamento, pela falta que a equipe tem ali de estar trabalhando ali bem a bola, pelos amistosos que não fizeram. O que mais se comenta em off é sobre o Nápoles ser um grande responsável pelo Campeonato Municipal de Periquito estar onde está hoje. Só que os comentários que a gente vê é no mau sentido da coisa. Porque em 2006, quando era o auge do Nápoles, o Nápoles pagava para os jogadores participarem do campeonato. E hoje é raro você ver um jogador que queira jogar pelo prazer ao esporte. É verdade. E falando um pouco além também... E aí, de repente, o Nápoles se transforma em vítima do próprio veneno. Seria isso, Raul? Olha... Falando um pouco, só mudando um pouco do que você estava falando, falando um pouco além do Nápoles, o Nápoles é uma das poucas equipes no Campeonato Municipal de Periquito que poderia até disputar um Campeonato Mineiro.
time ele é um time oficializado na Federação Mineira de Futebol. Lógico que não tem os recursos para chegar numa categoria profissional, mas ele tem tudo registrado para estar disputando o Campeonato Mineiro, se tivesse condições. Mas em relação à pergunta anterior, você meio que deu uma de francesinha aí. Você concorda com as más línguas que dizem isso sobre o Napoli? Sobre o Napoli ser o principal responsável por os jogadores de hoje que disputam o Campeonato Amador de Periquito quererem certas remunerações, digamos assim, para participar do campeonato? Bom, eu acho que as equipes acabam pagando, de certa forma, para quem vem de fora, até pela dificuldade de se movimentar, de vir de outra cidade para cá. Eu acho que isso também influencia bastante, porque uma pessoa sai de Governador Valadares mesmo, como é o caso da equipe do Juventus, as pessoas saem de Governador Valadares para vir jogar aqui, querendo ou não, elas têm um gasto. Então, para acabar recompensando o jogador por aquilo, eu acho que acaba havendo isso aí. Eu não creio que talvez o Napoli foi total incentivador disso, ou que foi só por causa disso que aconteceu. Eu acho que é mais por causa disso. Certo, entendi. Ô Tutu, conta pra gente, nos bastidores da Juventus, o que rola sobre a derrota do Juventus para a Desportiva, por 2-0, uma vez que a gente achava que a força da Desportiva estava nos jogadores que migraram para o Nova Esperança. E aí de repente o Juventus, cotado como favorito, vindo de uma vitória por 5-0 sobre o Napoli, vai lá e perde por 2-0 para a Desportiva. Cara, assim, a gente chegou lá no objetivo de querer ganhar de qualquer jeito. Acabou que a gente foi surpreendido. O gramado também não ajudava muito, né? Aí... Certo, realmente foi um jogo que surpreendeu a torcida, os jogadores, os treinadores dos outros times, porque todo mundo acreditava que Juventus sairia de lá campeão, sairia de lá vencedor, e de repente toma um 2-0. Rapaz, eu falei no primeiro jogo que realmente seria um jogo pegado, que sempre dá o jogo entre Juventus e Desportiva, dá um confronto ali pegado, todo mundo quer ganhar, digamos assim. Mas eu também imaginava que o jogo seria um pouco mais fácil para a Juventus, eu achava que a Juventus ia conseguir sair com o resultado. Pois é, e de repente, outro jogo que surpreendeu foi Independente e Juventus, porque o Independente geralmente é um time forte pra caramba. Exatamente. Chega aqui e tomou 2-0. Na barreira chamada Juventus. Mérito para a equipe da Juventus. Pois jogou muito bem contra a equipe do Napoli no primeiro jogo, fazendo bem as jogadas, tocando bem a bola, trabalhando bem a bola, mostrando que o pessoal está entrosado mesmo, entendeu? A entrada do Tutu mesmo no segundo tempo deu muita movimentação ao ataque, estava um pouco preso ali. O Aleph estava meio pro lado, não sabia se entrava, se chegava. O Tutu chegou ali como, digamos assim, como surpresa, chegou e foi consagrado com 2 golaços aí, moleque. Certinho. Falar com o Tutu aqui um pouquinho também de como ele começou no Campeonato Municipal de Periquito. Tutu, com qual idade você começou a disputar o Campeonato Municipal de Periquito? Comecei com 15 anos, né, na equipe do União, que é o treinador o G. Seu primeiro ano foi na equipe do União, com 15 anos. Aí dali eu passei para a equipe do BFC, que é a equipe do Mario, e dali eu joguei 2 anos para a Juventus. Os 2 anos seguidos para a Juventus, na categoria aspirante. Sempre que o meu time era eliminado, né, eles me subiam para a equipe principal. Ah, sim. Então esse ano é o primeiro ano que você disputa desde o início o Campeonato Amador? Isso. É o primeiro ano que eu já inicio na categoria Amador. Na categoria aspirante já foi campeão uma vez? Não, já cheguei em semifinal com o PFC, mas não cheguei a ser campeão não. Ah, sim. Tutu, qual a posição que você joga na Juventus hoje mesmo? Eu jogo de atacante como ponta. De atacante. A gente vê muitos jogadores bem mais experientes do que você na Juventus. Alguém já reivindicou a posição? Não. Assim, já tentou dar aquela carteirada no treinador? Não, eu sei mais, eu tenho mais experiência, essa posição é minha. Não, lá no Juventus, ainda bem, né? Não acontece isso. Menos mal. Lucas, analisando o campeonato pelo que você vê hoje, olhando para todos os times,
Quem você preferiria que a Juventus encarasse numa possível final de campeonato 2018? Cara, pela nossa derrota lá, né? Pisou muita zoação em cima da gente. Gostaria muito de pegar o Desportivo na final. Até aquele gostinho de derrotar eles. Deu vontade de revanche? Tem. Pela zoação, né? Que a gente perdeu, saiu muito zona a gente, a torcida deles também. O porquê da pergunta até... Porque tem gente que prefere o adversário mais fácil. E já tem gente que prefere o mais difícil. Ele preferiu tá ali. Não é nem o mais fácil, mas também não é o mais difícil. Realmente foi uma boa resposta. Uma resposta, realmente. Mas e hoje, no embate Juventus e Desportiva, você acha que o Juventus sairia campeão? Numa final? Eu acho que sim. Nosso time é aquele time que toca muita bola. Lá o gramado não ajudava a nossa equipe, né? Pela equipe deles ter aqueles moleques de lá mesmo, o moleque voava lá dentro do campo deles lá, né? Aí aqui no campo nosso aqui, o jogo com certeza ia ser diferente. De 2017 para 2018, você acompanhou o Juventus em 2017? Sim, foi na categoria aspirante. Isso. Eu tava na categoria aspirante. Analisando o time de 2017 para o de 2018, cita uma mudança que deu certo. Cara, eu acho que o treinador, que é o Marquinhos, né? Um ótimo treinador. Acho que deu muito certo ali na Juventus. Pra mim, eu acho que deu mais certo ali foi a entrada do Marquinhos ali. E uma mudança que deu errado? Que você acha que seria melhor se não tivesse sido modificado? Cara, até agora... Ou uma mudança que você acha que precisa acontecer no time? Até agora, olhando assim, até na terceira rodada do campeonato, ainda não consigo falar, né? Certinho. Lucas, a equipe da Juventus, no meu ponto de vista, um dos pontos mais fortes da equipe é a união do grupo. O pessoal ali é como uma família. Você vê isso também? Com certeza, dentro do vestiário, você vê a alegria de todo mundo ali, todo mundo conversa com todo mundo, não tem aquela coisa de quem fica no banco criticando quem está jogando. Você vê muitos times, o cara que está no banco, está torcendo para você estar mal para poder estar entrando. Lá na Juventus, você vê quando tem um gol como o banco comemora, lá é união mesmo, uma família, né, mano? Realmente, no quesito união, Juventus não deixa a desejar de jeito nenhum. Falar um pouco também de uma pessoa que é muito ligada faz parte da diretoria até então, eu queria saber a sua opinião sobre pessoa, sobre como foi como jogador e como está sendo também na diretoria, que é o Simar. Simar? Simar é um grande treinador, né? Treinei com ele quando era moleque, cresci treinando com ele, foi um grande jogador. Não tive o prazer de chegar a jogar com ele, né? Mas Simar, o que falar do Simar, né? Só tem que falar coisas boas do Simar. Porque... Simar que foi o único camisa 8 da equipe da Juventus, desde a fundação, e ninguém usa mais a camisa 8 da Juventus. Pois é, Simar Guerreiro, exemplo de jogador de futebol, exemplo de atleta, exemplo de pessoa na cidade de Periquito, deixando história por onde passa. Raul Leno, muito obrigado. Prazerão. Uma próxima oportunidade. Valeu. Tamo junto. Lucas, obrigadão pela participação, parceiro. É nóis. E lembrando, amanhã ainda você pode acompanhar no nosso canal os 2 gols marcados pelo Lucas, ou Tutu, como você preferir, no nosso canal Periquito Esporte Notícias, no jogo entre Juventus e Napoli na primeira rodada. A gente deseja boa sorte à equipe da Juventus, que talvez você possa voltar, talvez como campeão, né? Se Deus quiser. Muito obrigado, só tenho a agradecer vocês aí pela oportunidade de estar batendo esse bate-papo aqui, né? Valeu mesmo. Pois é, muito boa sorte ao Juventus, muito boa sorte a todos os clubes que disputam o Campeonato Municipal de Periquito e a qualquer dia, a qualquer momento, voltamos aqui para aquele bate-papo mais do que extrovertido, sempre com alguém diferente, com um time diferente e quem sabe o próximo time pode ser o seu. A gente aceita dica também de quem quiser vir conversar com a gente ou quem quiser dar uma sugestão de alguém que a gente possa estar convidando também, né? Pra falar com a gente. Também, pois é. Véi, a cada dia você me surpreende, Raul. Pois é, eu sou o Anderson Oliveira, esse é o canal Periquito Esporte Notícias, tamo junto! Valeu!